Clara e Marcelo viviam um casamento perfeito, até que uma acusação de traição abalou tudo. Mentiras foram plantadas, segredos revelados, e uma amizade antiga se mostrou fatal. Enquanto Clara tenta provar sua inocência, Marcelo precisa enfrentar a verdade. Mas será que, quando tudo vier à tona, eles conseguirão sobreviver às consequências? Ou será que já é tarde demais? Se essa história te interessou, inscreva-se no nosso canal e nos acompanhe. Clara sempre foi uma mulher que se destacou por sua determinação. Nascida em uma pequena vila no interior, onde as ruas de terra e as casas de telhado vermelho formavam um cenário simples e modesto, ela nunca se contentou com a vida limitada que parecia ser o destino de tantas pessoas ao seu redor. Filha de pais humildes, Clara cresceu com o entendimento de que nada seria dado a ela sem esforço. Sua mãe, Dona Helena, sempre a incentivou a buscar mais, a se educar e a lutar pelos seus sonhos, enquanto seu pai, Sr. Marcos, se dedicava ao trabalho árduo no campo. Aos 33 anos, Clara havia conquistado mais do que muitos imaginavam ser possível. Formada em administração, ela subira rapidamente na carreira, com um emprego em uma empresa de renome e uma ascensão profissional invejável. Seu rosto era o reflexo de sua disciplina, traços suaves, olhos castanhos brilhantes, e cabelos castanho escuros que caíam em ondas ao redor de seu rosto. Ela tinha uma postura impecável, sempre atenta ao seu trabalho, mas sua bondade e generosidade eram notáveis para aqueles ao seu redor. Clara nunca hesitou em ajudar quem precisava, seja um colega de trabalho, um amigo ou até mesmo alguém que tivesse acabado de conhecer. Sua confiança nos outros, no entanto, se tornará sua vulnerabilidade. Sempre acreditando na bondade das pessoas, Clara se via constantemente disposta a perdoar, a dar uma segunda chance, sem perceber que isso a tornava um alvo fácil para aqueles que poderiam se aproveitar de sua boa-fé. Para muitos, Clara era o exemplo do sucesso, uma mulher inteligente, bem-sucedida e de coração puro. Porém, ela mesma lutava com uma solidão silenciosa, sempre se perguntando se estava realmente sendo vista como quem ela era ou apenas como reflexo de suas conquistas. Essa dúvida constante, embora abafada, fazia parte da alma de Clara. Marcelo, seu marido, era um homem que se destacava em qualquer ambiente. Empresário bem-sucedido, ele possuía uma presença imponente, que misturava confiança e autoridade. Seus olhos eram intensos, com um tom de azul profundo que refletia tanto sua determinação quanto seus conflitos internos. Com 36 anos, Marcelo se mostrava um homem realizado em muitos aspectos da vida, mas, por dentro, existia um homem que se sentia distante de seus próprios sentimentos. Ele era o tipo de homem que tinha dificuldade em expressar suas emoções, e isso criava um muro invisível entre ele e Clara, especialmente quando se tratava de assuntos delicados. O relacionamento deles parecia perfeito para o mundo exterior, eram admirados por sua harmonia, pelo sucesso compartilhado e pela ideia de família que começava a se desenhar. Mas Marcelo, por mais que estivesse apaixonado por Clara, sentia uma inquietude dentro de si, especialmente quando o tema da família surgia. Ele queria um filho, queria ver o reflexo do amor deles em uma nova geração. No entanto, havia algo em seu interior que o impedia de se abrir completamente para Clara, de expor suas fragilidades e temores. Ele acreditava que a vulnerabilidade era um sinal de fraqueza, algo que ele não podia se dar ao luxo de mostrar, nem mesmo para sua esposa. Sofia era amiga de Clara na faculdade, e sempre se considerou uma mulher de personalidade forte, mas reservada. Embora fosse inteligente e competente, havia algo dentro dela que sempre a fazia se sentir inferior a Clara. Enquanto Clara se destacava com sua presença natural e sua capacidade de conquistar o mundo, Sofia se via como alguém que lutava para se encontrar. Sua inveja era silenciosa, sutil, mas crescente. Ao longo dos anos, essa inveja foi alimentada por pequenas comparações que Sofia fazia consigo mesma. Clara tinha a carreira dos sonhos, um marido que a amava profundamente e uma vida que parecia ter sido desenhada para ela, enquanto Sofia ainda buscava algo para chamar de seu.
Apesar de se considerar uma amiga leal de Clara, Sofia começou a cultivar um ressentimento interno. Suas vitórias, em comparação com as de Clara, pareciam pequenas e insignificantes. Mas em seu íntimo, Sofia acreditava que ela era mais inteligente, mais profunda, mais capaz de coisas grandiosas. Quando Clara começou a florescer ainda mais no trabalho, alcançando novas promoções, e quando seu casamento com Marcelo parecia cada vez mais sólido, Sofia se viu envolta em um misto de admiração e frustração. Ela não entendia como Clara parecia ter tudo, enquanto ela continuava a lutar por uma felicidade que parecia sempre escorregar pelas suas mãos. Clara e Marcelo tinham tudo para ser o casal perfeito. Juntos, construíram uma vida sólida, pautada na confiança e no respeito mútuo. Mas tudo isso foi posto à prova numa manhã nublada, quando uma ligação anônima interrompeu a tranquilidade de seu dia. O homem do outro lado da linha não se identificou, mas suas palavras foram como um soco no estômago de Marcelo. Clara está tendo um caso com um colega de trabalho. Eu vi, Marcelo. Não fique cego. Ela não é quem você pensa. Marcelo ficou em silêncio. Suas mãos tremiam ao segurar o telefone. Ele não sabia o que pensar. A dúvida o consumiu imediatamente, e com ela veio uma onda de raiva e confusão. Como poderia Clara, a mulher em quem ele depositava toda a sua confiança, fazer algo assim? O que significava isso para o futuro deles? A ligação foi curta, mas suas palavras ecoaram na mente de Marcelo por horas. Ele tentou racionalizar, tentou se convencer de que era tudo uma mentira, mas algo dentro dele, algo escuro, não conseguia ignorar a possibilidade de ser verdade. Quando Marcelo confrontou Clara naquela noite, ele estava em frangalhos, mas tentou manter a compostura. Clara, o que é isso? Eu recebi uma ligação hoje. Me disseram que você tem um caso com alguém do seu trabalho. Isso é verdade. Clara ficou pálida, seus olhos se arregalaram em choque. Ela estava tão tomada pela incredulidade que demorou para encontrar palavras. Marcelo, isso não pode ser verdade. Eu não sei de onde vem isso, mas você me conhece. Eu nunca faria algo assim. Eu te amo. A angústia era visível em Clara. Ela sabia que, diante daquela dúvida, qualquer palavra sua poderia ser interpretada de forma errada. Mas ela não sabia o que fazer para convencer Marcelo de sua inocência. Seus olhos estavam marejados, sua voz tremia, mas não havia mentiras em suas palavras. Marcelo, no entanto, já estava preso na armadilha da dúvida. Eu quero acreditar em você, Clara, mas tudo isso parece tão real. E se for verdade? E se eu estivesse cego a vida toda? O conflito interno de Marcelo era palpável. A dor de amar alguém, ao mesmo tempo, questionar se essa pessoa estava lhe traindo era algo que ele nunca imaginara enfrentar. Sofia, embora parecesse uma amiga de Clara, tinha um lado muito mais sombrio que ela se esforçava para esconder. Quando a inveja tomou conta de seu coração, ela começou a planejar algo que poderia finalmente dar a ela o poder que sentia ter sido roubado por Clara. A ideia de destruir o casamento de Clara com Marcelo não surgiu de forma repentina, foi algo que se desenvolveu lentamente, uma construção silenciosa de sentimentos amargos. Sofia sabia que o relacionamento de Clara e Marcelo era sólido, mas também sabia que havia uma fragilidade em Marcelo. Sua falta de comunicação emocional, seu distanciamento em relação a Clara em alguns momentos, criou uma abertura para a dúvida. E foi nisso que Sofia se agarrou. Ela começou a coletar informações, pequenos detalhes sobre o trabalho de Clara, suas interações com colegas, até mesmo as mensagens que Clara enviava aos seus amigos. Sofia usou suas habilidades de observadora, coletando fragmentos que poderiam ser manipulados para criar a mentira perfeita. A mente de Sofia começou a arquitetar a acusação. Ela sabia que Marcelo tinha um ponto fraco, a confiança. Sofia sabia o quanto ele valorizava a lealdade, e isso era o que mais poderia abalá-lo. Então,
ela usou o anonimato para plantar as sementes da dúvida. Criou um cenário plausível, baseado em uma conversa que ela ouviu de longe, em um comentário sem contexto. A história que ela inventou parecia real o suficiente para Marcelo acreditar, especialmente quando ele já estava vulnerável emocionalmente. A mentira se espalhou rapidamente, como um fogo que se alastrava sem controle. E embora Sofia se sentisse culpada em alguns momentos, ela não podia negar a sensação de satisfação que lhe dava ver Clara em uma posição de desespero. Era como se, finalmente, ela tivesse conseguido equilibrar a balança, roubando algo de Clara, algo que ela acreditava ser seu por direito. Quando Sofia ouviu os rumores de que Clara e Marcelo estavam em crise, uma parte dela se sentiu vitoriosa, mas outra parte se sentiu vazia. A dor que ela causará a Clara não parecia compensar a sensação de vitória. Ela não podia negar que, de alguma forma, havia perdido mais do que ganhado. Mas o que a motivava, mais do que o arrependimento, era a ideia de que ela nunca teria o que Clara tinha. Enquanto Clara lutava pela confiança de seu marido, Sofia via isso como um reflexo de todas as suas próprias frustrações. Foi então que ela soubera da investigação de Marcelo. Ele estava começando a questionar tudo, e Sofia sabia que o momento de confrontá-lo estava chegando. Uma sensação de medo misturada com satisfação a consumia. Ela sabia que, em algum momento, a verdade teria que vir à tona. As semanas seguintes à acusação trouxeram mudanças drásticas para Clara e Marcelo. O casamento deles, que antes parecia imbatível, agora estava em ruínas. A casa, antes acolhedora e cheia de risos, tornará-se um lugar de silêncio pesado. Eles ainda se viam todos os dias, mas agora estavam distantes, como dois estranhos compartilhando um espaço que antes era repleto de intimidade. Marcelo se afastava emocionalmente, e Clara se via perdida, tentando desesperadamente encontrar uma maneira de se reconectar com ele. Ele começou a se mostrar mais fechado, incapaz de falar sobre os sentimentos que o consumiam. A dor de Clara, por outro lado, era visível em cada gesto, em cada palavra que ela tentava dizer a ele. As discussões, embora silenciosas, eram intensas. Quando Marcelo estava em casa, ele permanecia em um canto do sofá, perdido em seus próprios pensamentos. Clara tentava conversar, mas sempre havia um véu de desconfiança entre eles. Você está me evitando, Marcelo, Clara disse certa noite, sua voz rouca pela frustração. Eu não posso viver assim. Eu te amo e você sabe disso. Eu preciso de você aqui, ao meu lado, confiando em mim. Marcelo, com os olhos vazios, desviava o olhar. Como posso confiar, Clara? Como posso continuar a viver assim, quando tudo o que me disseram, tudo o que você disse, nada parece real agora? Clara sentiu uma dor imensa. Ela queria gritar, queria que ele acreditasse nela, mas o abismo entre eles só se expandia. A cada dia, ela se via mais e mais isolada. Marcelo não conseguia descansar. Ele precisava de respostas. A dúvida, como uma sombra, o seguia onde quer que fosse. Ele começou a seguir Clara discretamente. Procurava por pistas, conversava com colegas de trabalho dela, tentava encontrar qualquer indício que confirmasse ou refutasse a acusação. Em seu trabalho, Marcelo conversou com pessoas que estavam por perto de Clara, tentando descobrir mais sobre o que realmente acontecia durante o expediente. Alguns disseram que ela estava apenas sobrecarregada, outros falavam sobre a maneira como ela interagia com um colega, mas nada parecia indicar algo fora do normal. Marcelo estava dividido, suas emoções oscilando entre a raiva e a esperança de que, talvez, ele estivesse errado. Foi então que, durante uma reunião com um colega de Clara, ele ouviu algo que o fez parar por um momento. O colega mencionou, de forma casual, que soubera da situação com Sofia e como ela estava tendo dificuldades para lidar com a ausência de Clara no trabalho. Esse detalhe, aparentemente insignificante, fez a mente de Marcelo trabalhar a 1000 por hora. Ele lembrou-se de como Sofia sempre fora presente nas conversas de Clara, mas de repente se afastara.
Ele conectou os pontos, gradualmente, começou a perceber que Sofia poderia estar por trás de tudo. Marcelo encontrou Sofia em um café, onde ela tentava disfarçar a tensão em seu rosto. Quando ele a confrontou, suas palavras foram diretas: Sofia, eu sei o que você fez. Você plantou a mentira sobre Clara. E eu preciso ouvir da sua boca. Por quê? Por que você fez isso? Sofia hesitou. Ela não podia negar, mas não tinha forças para admitir tudo de uma vez. As palavras saíram lentamente, como se ela estivesse tentando se convencer de que, de alguma forma, o que fizera era justificável. Eu estava cansada, Marcelo. Cansada de ver Clara sempre tão perfeita, sempre com tudo que eu queria. Eu só queria algo para mim. Algo que me fizesse sentir que eu não era insignificante. Marcelo ouviu, surpreso, enquanto a verdade tomava forma diante dele. A raiva, no início, deu lugar ao arrependimento. Ele tinha sido manipulado, mas, acima de tudo, ele se sentia profundamente culpado por duvidar de Clara. Agora que a verdade estava revelada, Marcelo sabia que não seria fácil reconquistar Clara. Ele se arrependera profundamente de suas ações e queria provar a ela que estava disposto a lutar para restaurar a confiança entre eles. Ele começou com gestos simples, mas sinceros. Enviou flores todos os dias por uma semana, com bilhetes curtos, mas significativos, pedindo desculpas e mostrando quanto ele sentia por ter falhado. À noite, preparou jantares românticos, tentando resgatar os momentos de alegria que ambos compartilhavam. Ele não buscava um perdão imediato, mas queria que Clara visse o esforço que estava fazendo. Clara, por sua vez, estava dividida. Ela ainda sentia o peso da dor e da traição, mas algo na maneira como Marcelo tentava reconquistar sua confiança a tocava. No entanto, ela não estava pronta para abrir seu coração completamente. Eles passaram por longas conversas, onde falaram sobre confiança, amor e os erros cometidos. Eu quero acreditar em você, Marcelo, Clara disse em uma dessas conversas. Mas a dúvida está aqui. Ela vai demorar a sair. Eu não sei como vamos superar isso. Eu vou mostrar a você, Clara, respondeu Marcelo com sinceridade. Não vou desistir de nós. Vou lutar até que você me veja como o homem que você merece. A reconciliação entre Clara e Marcelo estava longe de ser simples, mas o esforço de Marcelo para reconquistar Clara finalmente começou a surtir efeito. Ele sabia que não havia fórmula mágica para recuperar a confiança perdida, e cada gesto seu era uma tentativa de reconstruir o que fora destruído. Após semanas de flores e jantares românticos, Marcelo preparou uma surpresa para Clara. Ele sabia que ela amava o pôr do sol na pequena praia perto da casa onde moravam, um lugar onde ambos costumavam ir para escapar do estresse do trabalho e se reconectar com a natureza. Uma noite, ele a convidou para um passeio, algo simples, mas simbólico. Ele estava decidido a dar esse passo para mostrar a ela o quanto ele realmente se importava. O cenário estava perfeito. O sol começava a se esconder no horizonte, tingindo o céu com tons quentes de laranja e rosa. A brisa suave acariciava os cabelos de Clara enquanto ela caminhava ao lado de Marcelo, sentindo que algo estava prestes a acontecer. Ele segurava sua mão com mais firmeza do que o normal, como se fosse a última chance de segurar algo que ele temia perder. Clara, eu sei que não posso apagar tudo o que aconteceu, começou Marcelo, sua voz baixa e sincera. Eu sei que te machuquei de maneiras que talvez nunca consiga reparar. Mas eu quero tentar. Eu quero passar o resto da minha vida mostrando a você que posso ser o homem que você merece. Um homem que a apoia, que confia em você e que nunca mais vai duvidar de seu caráter. Clara sentiu uma mistura de emoções. O amor ainda estava lá, mas a dor da traição ainda era profunda. Ela olhou para ele, sentindo o peso de tudo que haviam vivido juntos, a confiança perdida e, talvez, a chance de recomeçar. Ela respirou fundo, sentindo as lágrimas começarem a se formar nos olhos,
mas não deixou que elas caíssem. Marcelo, você me feriu profundamente, ela disse, com a voz embargada, mas firme. E não é fácil perdoar. Mas, eu quero tentar também. Quero acreditar em você novamente, mas isso vai levar tempo. Marcelo, tocado por suas palavras, se aproximou mais, e sem dizer mais nada, se ajoelhou diante dela, com um gesto que simbolizava sua rendição e arrependimento. Ele tirou do bolso uma pequena caixa, que ela reconheceu como sendo um presente que ele havia comprado para ela anos antes, quando ainda estavam começando o relacionamento. Clara, eu sei que nada disso apaga o que aconteceu, mas eu quero te mostrar que estou aqui para ficar, que vou fazer de tudo para conquistar sua confiança de novo. Por isso, eu trouxe isso para você, ele disse, abrindo a caixa. Dentro dela, estava uma aliança dourada, um símbolo de um novo compromisso. Clara, tocada pela sinceridade de Marcelo, sentiu o peso do momento. Ela sabia que a dor não desapareceria da noite para o dia, mas aquele gesto, a humilhação e a coragem dele para pedir perdão de uma maneira tão genuína, tocou profundamente seu coração. Ela o abraçou, fechando os olhos enquanto as lágrimas finalmente caíam. As palavras que não saíam de sua boca eram simples, mas cheias de significado. Eu te amo, Marcelo. Aquela noite, sob as estrelas e ao som do mar, marcou o início de um novo ciclo em seu relacionamento. Ambos sabiam que não seria fácil, que o perdão seria um processo lento, mas estavam dispostos a dar o primeiro passo. E naquele momento, a promessa de reconstrução de sua relação parecia mais forte do que qualquer obstáculo que pudesse enfrentar. O tempo passou, e a ferida da traição, embora ainda cicatrizada, não foi esquecida. Clara e Marcelo, agora mais maduros e mais conscientes das dificuldades que haviam enfrentado, aprenderam a importância da confiança, do diálogo e do perdão em seu relacionamento. Cada ano que se passou foi uma oportunidade de renovar seu compromisso e fortalecer o vínculo que antes parecia frágil. Agora, com filhos pequenos, eles viviam uma vida cheia de alegria e cumplicidade. As noites de conversa sincera se tornaram uma rotina, onde discutiam não apenas questões familiares, mas também suas emoções mais profundas. Marcelo havia aprendido a se comunicar melhor, a lidar com suas inseguranças e a não deixar que a dúvida minasse seu relacionamento com Clara. Ele era o marido mais presente, e isso refletia no modo como ele interagia com os filhos. Clara, por sua vez, havia se tornado uma mulher ainda mais forte. A experiência a ensinou a confiar em seu próprio julgamento e a não deixar que as opiniões externas abalassem sua visão de quem ela era. Ela se tornou uma mãe dedicada, equilibrando a carreira de sucesso com o papel de esposa e mãe, sempre cuidando para que a confiança e o respeito mútuo continuassem sendo as bases de sua família. Apesar de tudo o que passou, Clara e Marcelo haviam encontrado uma nova harmonia, uma paz construída sobre os escombros da dor. Eles haviam aprendido que o amor verdadeiro não é imune às dificuldades, mas que, com paciência, compreensão e esforço contínuo, é possível superar até mesmo as maiores tempestades. Sofia, por outro lado, nunca conseguiu encontrar a paz que Clara e Marcelo haviam alcançado. Após a revelação de sua mentira, ela foi afastada de suas vidas e, por um tempo, se tornou uma sombra do que um dia foi uma amiga. Clara, embora magoada, sabia que a melhor maneira de seguir em frente era não permitir que pessoas tóxicas fizessem parte de sua vida. Ela perdoou Sofia, mas a distância foi necessária para o bem de todos. Sofia, por mais que tentasse, nunca conseguiu reconstruir as relações que destruiu. Sua inveja e suas ações impulsivas a levaram a um caminho de solidão e arrependimento. Ela teve que enfrentar suas próprias inseguranças, e embora tivesse momentos de reflexão, não conseguiu reverter o dano que causou. Nos dias que seguiram a reconciliação, Clara e Marcelo tentaram seguir em frente. No entanto, o processo de reconstruir a confiança não seria rápido, nem fácil. O peso da mentira ainda pairava entre eles, mas havia uma determinação compartilhada de superar a dor. O ambiente na casa deles estava diferente. O silêncio,
que antes tinha sido de incompreensão, agora era carregado de reflexão. Mesmo nas horas mais tranquilas, a sombra da traição pairava sobre eles. Clara, ainda com reservas, sentia um misto de alívio e angústia. O amor por Marcelo estava lá, mas a ferida da dúvida se instalara profundamente. Como vou me convencer de que ele realmente mudou? Ela se perguntava, enquanto caminhava pela casa que, de certa forma, ainda parecia estranha. Marcelo, por sua vez, sabia que nada seria como antes. As palavras não poderiam apagar a dor que ele causará. Mas ele estava decidido a provar que, embora o passado fosse irrecuperável, o futuro estava em suas mãos. Ele começava a escrever diários, registrando cada sentimento e cada gesto que demonstrava seu arrependimento. Ele também procurava formas de reconquistar o amor de Clara, fazendo pequenos gestos cotidianos, como preparar o café da manhã de forma especial, trazendo flores sem razão, em alguns dias, saindo para comprar um vinho que Clara gostava, apenas para ter um momento juntos à noite. Clara, no entanto, se via perdida entre o desejo de perdoar e a necessidade de se proteger. Ela questionava constantemente se seria capaz de confiar novamente. Por mais que Marcelo fosse atencioso, um pequeno sussurro de dúvida continuava a atormentar seu coração. Ela passava noites pensando, tentando entender se deveria seguir em frente ou se afastar. A verdade, ela sentia, era que ela ainda não sabia como reconstruir o que fora destruído. As conversas entre eles, agora mais frequentes, eram verdadeiras montanhas russas emocionais. Eu sei que errei, dizia Marcelo, muitas vezes com os olhos marejados, tentando esconder o sofrimento pela dor que causou. Eu não deveria ter duvidado de você, Clara. Mas eu sou humano, cometi um erro. Clara olhava para ele, tentando processar suas palavras. Às vezes, ela queria acreditar, mas a dúvida ainda se erguia como uma parede. Eu sei que você se arrependeu, Marcelo. Mas como posso ter certeza de que não vai acontecer de novo? Como posso olhar para você e sentir que a confiança que eu tinha em você ainda existe? Enquanto isso, Sofia continuava sua vida, mas algo havia mudado nela. A satisfação que ela inicialmente sentiu ao ver o sofrimento de Clara se transformará em um vazio profundo. À medida que o tempo passava, Sofia começou a entender as consequências de suas ações. Ela, que se sentia incompleta por viver à sombra de Clara, agora se via solitária, sem amigos e sem objetivos claros. Sua vida parecia um eco de suas próprias escolhas. O que a motivou a destruir a confiança de sua amiga? Ela nunca tinha realmente pensado nisso. Inicialmente, a inveja de Clara foi o motor de sua vingança. Mas ao longo do tempo, ela percebeu que sua inveja não estava apenas em querer o que Clara tinha, mas naquilo que Clara representava, uma mulher inteira, feliz e bem-sucedida, que parecia ter tudo sob controle. Sofia sabia que sua amizade com Clara havia sido marcada pela falsa imagem que ela projetara, mas foi ao longo dos anos que ela percebeu a distância crescente entre elas. A amargura, a solidão e o ressentimento cresceram, alimentando sua mente com ideias distorcidas e vingativas. Porém, à medida que os dias passavam, ela sentia o peso de sua própria culpa. Não havia mais alegria nas vitórias que ela conquistava. Ela sabia que, mesmo que tivesse vencido a batalha, a guerra estava perdida. A mentira que ela criou a tornou uma pessoa pequena, enquanto Clara se erguia de novo, com dignidade, tentando reconstruir sua vida. Em algumas noites, Sofia se pegava pensando sobre o que havia acontecido. Eu destruí algo belo, e por quê? Ela se perguntava, com um olhar perdido na imensidão da cidade que ela tanto odiava e, ao mesmo tempo, desejava conquistar. Anos depois, Clara e Marcelo formaram a família que sempre sonharam. Eles tinham uma filha, Sofia, que, aos olhos deles, representava um novo começo. O casamento, embora marcado por cicatrizes, era agora mais forte. Eles haviam aprendido a importância da comunicação, da confiança e do perdão.
A sombra da traição ainda estava lá, mas ela se tornará parte do passado que não mais os definia. Marcelo, que antes era incapaz de lidar com a vulnerabilidade, agora compartilhava seus sentimentos com Clara, e juntos, enfrentavam os desafios da vida. Clara, por sua vez, aprendia a dar e receber amor sem reservas, sabendo que, embora o futuro fosse incerto, ela poderia confiar novamente em Marcelo. Em uma tarde ensolarada, enquanto as crianças brincavam no jardim, Clara e Marcelo se sentaram na varanda, olhando para o horizonte. Eu te amo, disse Marcelo, segurando sua mão com firmeza. Eu te amo também, respondeu Clara, sorrindo pela primeira vez sem reservas, pela primeira vez sem medo. O perdão não havia sido fácil, mas estava ali, concreto e real. Eles estavam juntos, mais fortes do que nunca, prontos para o que a vida ainda lhes reservava. Sofia, por outro lado, teve uma vida muito diferente. Sua existência foi marcada por erros e arrependimentos. Mesmo depois de tantos anos, ela ainda carregava a vergonha de suas ações. Tentou se aproximar de Clara várias vezes, mas a amizade nunca foi restaurada. Clara, firme em suas decisões, nunca permitiu que a toxicidade de Sofia fizesse parte de sua vida novamente. A última vez que as duas se encontraram, foi em uma festa de confraternização da antiga faculdade. Sofia, sem saber, tentou se aproximar de Clara, oferecendo desculpas. Mas Clara, com um olhar calmo e decidido, respondeu: Sofia, o que você fez foi inaceitável. Eu não posso simplesmente esquecer. Você fez escolhas, e eu fiz as minhas. As palavras de Clara ficaram na mente de Sofia por muito tempo. Ela sabia que, embora tivesse tentado se desculpar, o dano estava feito. Não havia mais espaço para ela na vida de Clara, e ela teve que lidar com isso. Assim, enquanto Clara e Marcelo seguiam com suas vidas, Sofia permaneceu à margem, aprendendo da maneira mais difícil que as mentiras podem destruir tudo o que amamos, e que, no fim, o preço da vingança nunca vale a pena. Com o tempo, a vida de Clara e Marcelo se estabilizou. Seus filhos, agora crescidos, eram o reflexo de um amor renovado, forjado em meio a adversidades e aprendizado. O relacionamento deles, que havia sido testado de maneiras impensáveis, florescia com uma nova profundidade. O casamento que antes estava à beira do abismo agora se destacava como um exemplo de resistência, de como é possível reconstruir a confiança depois de uma ruptura tão profunda. Clara, que antes se via como uma mulher vulnerável e generosa, agora se via mais forte, mais confiante. A dor da traição a moldou, mas não a quebrou. Ela aprendeu a equilibrar sua generosidade com um discernimento mais cuidadoso. Sabia agora onde traçar os limites e, acima de tudo, aprenderá a confiar novamente, não apenas em Marcelo, mas em si mesma. Marcelo, por sua vez, se tornará um homem mais atento, mais consciente de suas falhas e das suas limitações. O arrependimento que ele sentia não era algo que pudesse ser resolvido com simples palavras ou gestos. Era um trabalho contínuo, diário. Ele sabia que sua confiança precisava ser construída, e que a reconquista de Clara seria um processo que exigiria mais do que esforço, mas uma verdadeira transformação interna. Eles haviam aprendido que o amor não é apenas um sentimento bonito, mas uma escolha diária, um esforço contínuo. Os desafios eram superados juntos, em parceria, e isso os fortaleceu de maneira que jamais imaginaram. Os filhos deles, já adolescentes, eram testemunhas dessa transformação. Com uma educação baseada no respeito, no amor e na confiança, Clara e Marcelo sabiam que estavam criando uma nova geração, mais preparada para lidar com as complexidades da vida. O lar deles, agora, era um lugar de acolhimento e harmonia, onde a transparência e a comunicação eram fundamentais. Nas tardes de domingo, Clara e Marcelo costumavam organizar almoços em família. A casa se enchia de risos e conversas. Aparentemente, nada de extraordinário acontecia, mas para eles,
aqueles momentos eram uma vitória silenciosa, a vitória de um amor que soubera resistir à dor e renascer das cinzas. Mas, embora o tempo passasse e as feridas fossem cicatrizadas, o passado ainda voltava de vez em quando, como um lembrete. Clara, em particular, sentia uma saudade do que havia sido antes, do que eles haviam perdido, e também do que haviam conquistado. O perdão havia sido dado, mas o processo de cura era contínuo. Certa noite, enquanto caminhavam pelo jardim, Clara e Marcelo refletiam sobre o quanto haviam evoluído. Eu não sabia se seríamos capazes de superar tudo isso, disse Clara, olhando para ele. Mas aqui estamos, mais fortes. Marcelo sorriu, apertando sua mão. Eu também não sabia, mas de alguma forma, conseguimos. Você me ensinou muito, Clara. Você foi mais forte do que eu jamais imaginaria. Porque eu te amava, respondeu Clara, com um olhar sereno. E porque eu também aprendi que o amor verdadeiro é mais forte que qualquer coisa. A noite estava tranquila, e eles se sentaram no banco do jardim, observando as estrelas. Não precisavam de mais palavras. Eles haviam superado tanto, mas ainda tinham muito a viver juntos. Anos se passaram, e a vida continuou a surpreendê-los com seus altos e baixos. Mas agora, Clara e Marcelo estavam mais preparados do que nunca. Eles tinham aprendido que a dor e os desafios não eram inimigos a serem temidos, mas oportunidades de crescimento e renovação. E, assim, cada novo obstáculo era enfrentado com confiança, sabendo que, juntos, poderiam superar qualquer adversidade. Clara, em especial, havia se transformado. Ela agora era uma mulher que não apenas amava, mas que se amava também. O amor próprio, que antes parecia algo distante, agora fazia parte de sua identidade. Ela não tinha medo de se colocar em primeiro lugar quando necessário, pois sabia que só assim poderia realmente dar aos outros o que tinha de melhor. Marcelo, ao lado dela, se tornará o marido que ela sempre sonhou, não porque fosse perfeito, mas porque tinha aprendido a ser sincero, transparente, acima de tudo, presente. Eles sabiam que a base do relacionamento deles era construída com confiança, e essa confiança agora era inabalável. O legado de Clara e Marcelo não era apenas o de um casal que superou uma crise. Era o legado de duas pessoas que se reinventaram, que aprenderam a amar e a se perdoar, e que estavam dispostas a enfrentar os desafios da vida com coragem e amor incondicional. Os filhos de Clara e Marcelo, agora adultos, sabiam que a história deles era uma fonte de inspiração. Eles cresceram observando o relacionamento forte dos pais e entenderam que o verdadeiro amor não é algo que simplesmente acontece, mas algo que é construído com esforço, respeito e compreensão. A base de tudo era a confiança, a mesma confiança que Clara e Marcelo haviam perdido, mas que agora possuíam em abundância. E quanto a Sofia? Ela, que havia sido a fonte de tanta dor, agora estava sozinha. Embora tenha tentado reconstruir sua vida, as cicatrizes de seus próprios erros eram profundas demais para serem ignoradas. Ela jamais encontrou a paz que procurava. Mas, mesmo em sua solidão, ela continuava a refletir sobre as escolhas que fizera. No último encontro entre Sofia e Clara, Sofia, já desgastada pela vida, se aproximou de Clara em um evento de caridade. Clara, com um olhar imperturbável, observou Sofia por um momento. Eu te perdoei, Sofia, disse ela, com uma calma que só a verdadeira paz pode trazer. Mas o perdão não significa que você terá um lugar em minha vida. O que você fez não pode ser apagado, mas isso não me impede de seguir em frente. Sofia ficou em silêncio, seus olhos vazios de emoção. Ela sabia que, naquele momento, perderá mais do que Clara, perderá a si mesma. A história de Clara e Marcelo foi uma jornada de superação, de dor e de reconquista. Eles haviam atravessado o pior e agora estavam mais unidos do que nunca, com a certeza de que, juntos, poderiam enfrentar o que fosse. A vida deles era um testemunho do poder da confiança, da honestidade e do perdão,
E, mais importante, um lembrete de que o verdadeiro amor não é isento de falhas, mas é capaz de transformar essas falhas em oportunidades de crescimento. E assim, com o coração mais leve e a alma mais serena, Clara e Marcelo seguiram em frente, prontos para continuar a escrever sua história, com a convicção de que, após a tempestade, sempre virá a calmaria. Você gostou dessa história? Inscreva-se para acompanhar mais. Deixe seu like e ative as notificações. Vídeos como esse toda semana.